Oi, gente, tá começando agora o Parlatório na TV Pai Eterno. A partir desse momento, eu conto com a sua audiência e é sempre uma alegria te receber por aqui. Eu sou Alex Rodrigues e você é muito bem-vindo no nosso programa. Muito se fala em família, em ter filhos, em respeitar os pais. Na verdade, a Bíblia nos manda honrar pai e mãe, e fazendo isso, há uma promessa de vida longa. Construir um lar feliz requer passar por desafios e enfrentar situações que, muitas vezes, testam nossos limites. Mesmo assim, com muito amor e respeito, é possível ter relações familiares em pleno equilíbrio e harmonia. A convivência entre pais e filhos envolve situações que trazem momentos de amor e alguns desgastes. No entanto, a minha entrevistada de hoje vai nos contar como construir uma família que resiste a essas tensões sem rupturas ou ruídos. Ela escreveu um livro narrando também como era difícil, sobretudo para a mulher, a vida e o casamento no início do século XX. Nascida em Arenápolis, no interior do Mato Grosso, Ana Bisneto de Moura é formada em administração pela Universidade Católica Dom Bosco e mora em Brasília. Atua como assessora sindical e faz cursos com o objetivo de se desenvolver na área de inteligência emocional. A nossa entrevistada publicou o primeiro livro, Nas Asas da Coragem, Histórias de Desafios e Superações. A obra é um convite a conhecer o passado dos pais e especialmente da mãe. Também promove a ideia de cultivar o respeito e a compreensão nas relações. Ana Bisneto de Moura, seja bem-vinda ao Parlatório, ainda mais para falar sobre a relação entre pais e filhos. Muito obrigado, viu, por aceitar o convite, pela participação com a gente, Ana. Alex, eu que agradeço a TV Pai Eterno, né, de estar fazendo essa entrevista, para estar falando do meu livro, Nas Asas da Coragem, que é um livro, meu primeiro livro, né, você já falou aí do que ele trata. Então, assim, eu escrevi esse livro que ele conta a história, a trajetória de vida de uma mulher forte, uma mulher corajosa, que ela foi movida pela fé, pela coragem, pela resiliência, por amor a seus filhos. Era conhecida como Dona Lourdes, né? E minha mãe. Então, ela teve uma vida de muitos desafios, mas superações. E é uma história que ela vai inspirar, ela inspira tanto as mulheres como os filhos. As mulheres na questão de ter amor, ter carinho e cuidado pelos seus filhos. E também para que os filhos tenham cuidados, respeito, carinho e gratidão pelos seus pais, principalmente a sua mãe, que te carregou 9 meses, né, na gestação e que perdeu muitas noites de sono para cuidar do filho, muitas vezes deixando de comprar alguma coisa para si, mas para cuidar do filho. Então, é uma história que ela inspira tanto as mulheres como os filhos. Ana, e eu começo te perguntando sobre sua relação com seus pais e as relações entre pais e filhos que você acompanhou mais de perto. Como eram esses momentos? Pois na época da minha mãe, dos nossos pais, então, assim, bastava um olhar firme dos pais para os filhos, que eles já obedeciam, né? Então, dificilmente os filhos se metiam na conversa dos pais, dos mais velhos. E não era assim abaixo de surra, não, porque era um respeito, já era uma criação dessa forma. E isso, atualmente, a gente não vê acontecer muito essa questão.
hoje em dia, a questão da mídia, da internet, dificultou e afastou mais o relacionamento familiar. A nossa família, apesar de simples, era uma família unida, que um cuidava do outro, um ajudava o outro. E, inclusive, os últimos 14 anos da minha mãe, eu que cuidei dela, ela faleceu com 92 anos, e era um amor mútuo, de respeito, de carinho, de gratidão, de cuidados. Uma das questões que a Bíblia destaca é honrar os pais. E essa honra, ela tem que se dar em todo o período da vida. E, principalmente, cuidar dos pais na fase de idosos, que é o momento que eles se sentem mais debilitados e precisa não só de questões materiais, mas precisa de amor, de carinho, de gratidão, de companhia. Ô, Ana, e assim, num passado recente, a impressão era de que as famílias, elas tinham um convívio mais tolerante, né? Isso realmente é um fato? O que mudou dos últimos anos para cá nesse mundo familiar, assim, do seu ponto de vista como uma estudiosa, como uma pesquisadora? Pois realmente, como eu disse, no período que nós fomos criados, nós não tínhamos acesso à televisão, nem à rádio, então, e nem celular, né? Naquela época não existia esses mecanismos que hoje eu vejo que eles têm uma parte, né, de função nisso, de afastar mais os filhos dos pais. Porque antes vivia em casa junto com os pais, né? Poucos saíam, e quando saía tinha horário para voltar. E, como eu disse, atualmente os filhos, não todos, mas muitos filhos, não respeitam os pais. E os filhos preferem mais estar no celular, na internet, do que, às vezes, conversando com os pais. E, muitas das vezes, não obedece o que os pais dizem, né? Apesar de saber, né, de conviver e ver a situação dos pais ali. E hoje nós temos que agradecer nossos pais simplesmente pelo fato de ter nos dado vida. Se não fosse eles, nós não existiríamos, né? Então, eu acho que apesar do desenvolvimento da tecnologia, é preciso as famílias ter um momento de relacionamento, de diálogo, de perdão, de convivência juntos. Ô, Ana, e assim, quais os problemas que você identifica que podem causar, especialmente, né, também, para os mais jovens, uma relação conflituosa entre pais e filhos? Porque tem alguma coisa assim que atrapalhe mais nesse sentido? Talvez os dois lados. Os pais, a criação dos pais hoje dá mais liberdade para os filhos. Desde cedo, né, procura fazer todos os gostos do filho sem impor limites. E se o filho é criado sem limites, dificilmente ele vai, né, na fase de adolescente, obedecer aos pais. E, por outro lado, também, tem também, a gente sabe, aqueles pais que têm dificuldade de educar os filhos, que ao invés de conversar, ter um diálogo, às vezes usa palavras que ofendem o filho, ou os filhos falam palavras que ofendem os pais, e muitas vezes também a questão da amizade, né? Hoje em dia, nós temos o lado bom e o lado ruim, né? Hoje o mundo está aí oferecendo qualquer tipo de coisa. E uma das questões que tem trazido, né, muitos problemas familiares é a questão da droga, a questão da bebida, a questão da convivência, né, nos ambientes que às vezes é um ambiente mais de adulto, mas hoje em dia os adolescentes muito cedo, né, tá ingressando nesse mundo aí, e a bebida, né,
o cigarro, quer dizer, os vícios de forma geral, isso também tem prejudicado muito na convivência familiar. Ô, Ana, a vida ela não é fácil agora, mas no século passado os desafios eram ainda maiores nessa relação entre as famílias. E aí você chegou a conversar com outras pessoas para saber delas o que enfrentaram no passado. E assim, nessa conversa, algo te chocou nesses relatos que você ouviu? Olha, uma das questões com relação à minha mãe mesmo. A minha mãe teve o primeiro casamento dela, foi um casamento arranjado, porque a mãe dela faleceu quando ela era adolescente. E o pai dela e a avó acharam que seria melhor arrumar um casamento para ela do que ela, né, tá vivendo ali na família, sem ter condição nenhuma, sem ter nenhuma direção. E ela teve um casamento arranjado, que hoje em dia, né, isso não existe mais. Naquela época, ela simplesmente teve que aceitar, que ela conhecia muito pouco da vida. Ela foi criada há uns 5 anos no colégio internato. E daí ela teve esse casamento arranjado, que não foi feliz nesse casamento, sofreu violências domésticas, né? Conviveu um bom tempo, mas chegou um momento que ela deu um basta, que ela achou preferível seguir a vida dela com os 2 filhos que ela tinha, do que estar levando aquela vida de infelicidade, de infidelidade. Ô, Ana, e assim, eu queria saber de você o seguinte, e quais os danos, até emocionais, que esse tipo de situação, esses casamentos forçados, esses relacionamentos forçados de antigamente, podem trazer para os lares, né? Porque as mulheres, elas passavam muito por isso. E aí eu já te pergunto, nos tempos atuais, principalmente naqueles lugares mais afastados, esse tipo de prática ainda acontece? Alex, a gente sabe que a violência contra a mulher continua até hoje, cada dia mais a gente vê, né, aí que o feminicídio ele continua crescente. Segundo dados, uma mulher ela é morta a cada 6 horas com indício de feminicídio. A diferença daquela época para agora é que naquela época a mulher lutava sozinha. No caso da minha mãe, não tinha para onde recorrer, não tinha com quem contar, morava isolada. E hoje existem muitas organizações de mulheres, existem os órgãos públicos que têm procurado dar apoio, né, à violência contra a mulher, tem a Lei Maria da Penha, mas mesmo assim não é suficiente para impedir a violência contra a mulher, que cada vez é mais crescente. Certo, Ana, eu vou dar uma pequena pausa aqui na nossa conversa, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente conversa mais, tá bom? Tudo bem. É isso, a gente vai para esse rápido intervalo e daqui a pouco a gente vai voar nas asas da coragem. Esse é o título do livro da nossa entrevistada que traz uma reflexão sobre o universo familiar. É um instante só, não saia daí. E aí, jovem, preparado para uma virada radical na sua vida? O Senhor conta contigo. Já pensou em embarcar nessa aventura? Se ficar esperando o momento ideal, nunca sairá do lugar. É preciso um pouco de ousadia para dar o próximo passo. A nossa direção é somente uma: seguir os passos do Redentor. Venha ser um missionário da esperança. Seja redentorista. Já voltei com o Parlatório e estou recebendo a escritora Ana Bisneto de Moura. O assunto é a convivência entre pais e filhos e como manter esse relacionamento em um nível agradável e respeitoso. Ela escreveu o livro Nas Asas da Coragem, histórias de desafios e superações, onde aborda a vida em família.
Ô Ana, como nasceu a ideia do livro Nas Asas da Coragem e o que o leitor encontra nessa obra? A minha decisão de escrever esse livro, Nas Asas da Coragem, foi para trazer o relato, a narração da história de vida da minha mãe, que é uma história tanto impactante como inspiradora. E este livro, ele aborda tanto a coragem de uma mulher que lutou sozinha para criar seus primeiros filhos, e ela foi, como eu já disse, ela foi movida por uma coragem pela fé e pelo amor aos filhos. Esse livro aborda tanto a importância da coragem, do amor da mãe pelos filhos, como ele também chama atenção para que os filhos amem seus pais. Que os filhos que não têm um bom relacionamento com seus pais, que perdoem, que saia, né, da situação de vítima e que ame seus pais. Porque a vida ela é curta e a gente tem que conviver bem com a nossa família é o nosso porto seguro, e para a gente depois não lamentar, não sentir culpado de em vida não ter dado amor, não ter recebido amor de seus pais, não ter correspondido com isso. Então, é um chamamento também para os filhos amar seus pais. Ana, a Maria de Lourdes, que você retrata na obra, ela possui uma história muito parecida com centenas de mulheres aqui do Brasil. E quais os traços dela que marcam essas guerreiras? Sim, a história de Dona Lourdes, ela é parecida com a história de milhares de mulheres. Ela viveu, né, a vida dela até depois de casada, muito tempo, vivendo na área rural, vivendo numa linha de pobreza, né? Cuidando de seus filhos. Ela teve 12 filhos, perdeu 4 filhos. E é a situação que muitas mulheres convivem, né? Dessa questão da pobreza, da violência doméstica, da dedicação aos filhos e de superação dos desafios, né? Ter coragem para enfrentar, da fé, né? Minha mãe era uma pessoa que tinha muita fé, e isso que ajudou ela a superar também muitos desafios. Então, é parecida com a história de milhares de mulheres, mas é uma história única. E assim, o livro ele mostra também a importância que a personagem ela dava ao filho, ao ponto de não ficar onde ele não cabia, né? E essa ligação tão afetiva se perdeu um pouco com o passar dos tempos no mundo atual. E aí eu te faço essa pergunta e ainda coloco o seguinte: como cultivar os laços mais fortes envolvendo pais e filhos, mesmo com a modernidade exigindo, né, cada vez mais uma rotina intensa para os pais também, mas como levar tudo isso, Ana? Pois é, Alex. A minha mãe, ela abriu mão, né, de algumas coisas em função do amor pelos filhos. Inclusive, quando ela saiu de um casamento, depois de um bom tempo, né, de um casamento que ela sofreu violência doméstica e deu um basta, e mais tarde ela conheceu uma pessoa de posses tal, mas pelo fato dele não aceitar o filho menor, que ela tinha um casal, porque ainda era pequeno, ela abriu mão desse casamento por amor ao filho. Assim como ela abriu mão também do emprego, que não aceitava o filho dela menor. Então, ela sempre demonstrou o amor dela pelos seus filhos. Ela sempre dizia: onde não cabe meus filhos, também não cabe ela. Atualmente, é possível ter essa convivência mais familiar, também de amor dos pais pelos filhos, dos filhos pelos pais. E isso tudo tem que ser desde a infância das crianças.
é a educação, como os pais devem dar educação para os filhos, né? Amar os filhos, mas dar limites. E começar a educar os filhos para eles respeitá-los e vice-versa. E é no diálogo do dia a dia, né? Para um estar respeitando o outro, está tendo os limites, está tendo o amor, está tendo o respeito. Isso é possível, mas isso depende tudo desde a criação, desde a gestação do filho, desde a sua infância, né? E assim por diante. Ana, infelizmente, a polarização política também, vivida aqui no Brasil, ela estremeceu um pouco, né, esse convívio entre as famílias. Queria que você tocasse nesse ponto também, sobre essas famílias até que perderam um certo laço, uma certa afetividade, por conta de questão política, que aconteceu principalmente de 2 anos para cá. Realmente. A gente nota, né, e conviveu nesse período aí, que assim, a mídia, né, disseminou muitas questões que, ao invés de unir as famílias, criou uma desunião entre as famílias por questão de ideologia, por questão de candidatos, e isso realmente foi muito forte. E famílias, pais, filhos, irmãos, né, desentendiam, se afastavam, e criou um clima muito ruim dentro do lar. Então, isso não leva a nada. A família é para sempre, né? A política, ela é passageira. Hoje é alguém que está no poder, amanhã é o outro, mas a família, ela é para sempre. Então, independente de qualquer coisa, nós temos que preservar nossa família. Em primeiro lugar, tem que ser a família. Infelizmente, aconteceu isso. E, né, não sabemos daqui para frente se isso vai disseminar ainda mais, né? Então, eu digo que não vale a pena você brigar entre família por política. Acho que a família é em primeiro lugar. A família é o nosso porto seguro. Eu acho que até um ponto que você aborda também, Ana, dentro da sua obra, e para o pessoal que está nos acompanhando, de repente um pai que esteja numa relação assim um pouco mais restrita nesse momento com o filho e vice-versa, como resgatar, né, esse amor e respeito, se há algum tipo de conflito. Existe alguma forma, e você chega a abordar essa situação também na obra? Cada final de capítulo, nós coloquei algumas perguntas para reflexões, com o título Praticar o Amor é Simples. Então, são reflexões para que os filhos possam buscar, entender e compreender como foi a vida dos seus pais no passado. Porque a gente sabe, se o pai ou a mãe dá pouco amor, é porque ele também recebeu pouco amor. A partir do momento que a gente conhece o passado de nossos pais, fica mais fácil compreender por que ele ou ela tem aquelas atitudes, para facilitar a compreensão, o perdão e o diálogo. Porque, muitas das vezes, nós cobramos dos nossos pais, mas nós não fazemos nossa parte. Então, é muito importante conhecer o passado dos pais e também perdoar. Se você não perdoa seus pais, você tem dificuldade de prosperar na vida. Então, é importante e sempre é o momento de começar. Se não fez isso, repense o relacionamento do pai com os filhos e o relacionamento dos filhos com os pais. Busque a convivência harmoniosa, né? E isso só é possível através do diálogo e através de buscar compreender o passado dos seus pais. Ana, e quem ler o livro agora, para o pessoal que está em casa, está curioso, acompanhar um pouco mais da obra, essa pessoa ela vai encontrar o quê, então, no contexto geral?
Queria que você até falasse um pouco mais sobre isso, fizesse um convite para quem está nos acompanhando. Por que ler essa obra, Ana? Muito bem. Então, esse livro é importante que tanto os pais como os filhos leiam essa obra. Ela vai trazer aqui a importância do relacionamento familiar, a importância do amor dos pais pelos filhos, a importância do amor dos filhos pelos pais, os cuidados que os filhos devem ter com seus pais em toda a vida e principalmente na velhice. Vai trazer reflexões para analisar como que está essa convivência, o que eu tenho feito pela minha mãe, o que eu tenho feito pelos meus pais, o que eu posso fazer. E o que a gente tem que fazer, nós temos que fazer em vida. Não adianta a gente, depois que perder nossos pais, chorar, lamentar, ficar com a consciência pesada. Legal. Então, assim, é uma obra que vai ajudar muito e inspirar tanto os pais como os filhos para buscar ter uma convivência mais harmoniosa em família. É isso. Ana Bisneto de Moura, foi uma honra ter essa conversa com você. Muito obrigado, viu? E até uma próxima oportunidade. Alex, só queria dizer o seguinte, esse livro ele pode ser obtido na Amazon, no Mercado Livre, Magazine Luiza, Americanas e outros lugares, consultando lá no Google, tá? Eu agradeço muito a TV Pai Eterno, né? E muito obrigada. É isso. E a você que nos acompanhou nesse parlatório, te desejo uma semana maravilhosa, cheia das bênçãos do Pai Eterno. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.